é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele o quer. Mas o mesmo é um só Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele o quer. Amém? Amém. Irmãos, eu estava conversando com meu pai, conversando com Jesus essa semana. O Espírito Santo tocou no meu coração com essa palavra, irmãos. Eu gostaria que você repetisse assim comigo: Eu sou importante para o reino. Agora olha para o irmão que está do lado. Você é importante para o reino. Entendeu isso? Você é importante para o reino. Você é importante para o reino. O reino dos céus, ele tem a tua presença como uma presença importante. Aleluia. E eu preciso falar, irmãos, sobre o texto da mensagem de Corinto. Primeiro, quem é a pessoa que escreve a carta? O apóstolo Paulo. A carta de Corinto, irmãos, era escrita mais ou menos 50 anos depois da morte de Jesus. Ela acontece entre 52 e 55 anos depois que Jesus morre. É antes da destruição do templo, mas é depois da conversão, é depois do apóstolo ser morto, porque Paulo ele contempla isso. E Paulo ele vai escrever essa carta, irmãos, com o intuito de ensinar. Então, quando a gente pega a primeira carta ao Coríntios, a segunda carta ao Coríntios, Paulo ele está querendo ensinar o povo. Por que ensinar o povo, irmãos? Porque quando Pedro ele é levantado para pregar para judeus, Paulo é levantado para pregar para gentios. Enquanto Pedro vem para instruir a igreja que se forma em Israel, Paulo ele tem as suas viagens missionárias e começa a pregar para o povo que não conhecia nada do que é ser cristão. Amém? Estão entendendo até aqui? Quem é Corinto? Muitas pessoas falam, né? Coríntios, não é Coríntios, irmãos, é Corinto, em nome de Jesus. Corinto ela é uma cidade que está situada numa região chamada Peloponeso. O que é isso, pastor? É uma região entre Esparta e Atenas. É uma região grega. Guardem essa informação. Por ser, irmãos, uma região grega, ela é uma região politeísta. Ela é uma região que está vivendo, na época que Paulo escreve, a ocupação romana, e ela está tendo contato da mitologia grega com a cultura romana. Só que o romano que a gente conhece hoje é um romano cristão. Só que o romano nessa época são reuniões pagãs, são reuniões de cunho muito baixo. Então Paulo está escrevendo com um povo que é normal. Relação entre parentes, eu não estou falando primos, eu estou falando entre irmãos, entre pai e filhos. Está escrevendo para um povo que é normal você ter um Deus para cada coisa da tua vida. Quebrou a unha, tem um Deus para isso. Ah, estou com torcicolo, tem um Deus para isso também. Ah, eu estou triste, tem um Deus para tristeza, um Deus para alegria. Eles são politeístas. Então Paulo está dizendo: olha, vocês são uma igreja agora e vocês não têm mais essa cultura de dentro de você. Você tem uma cultura que é a que vem em Cristo. Então se a gente vai ler do capítulo 1 até o último capítulo da primeira carta ao Coríntios, a gente vai ter instrução. É nessa instrução que Paulo vai falar acerca da Santa Ceia no capítulo 11. É a mesma carta que Paulo no capítulo 13 vai falar aquela coisa linda que é o hino ao amor, né? Que até o Legião Urbana usou depois. Mas é uma carta de instrução, uma carta ensinadora. Amém? Amém. Corinto era uma cidade portuária, irmãos. Isso é interessante para nós entendermos. Uma cidade portuária, ela é uma cidade que tem muitas culturas. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de visitar uma cidade que tem porto. Uma cidade que tem porto é uma cidade perigosa. É uma cidade de moral não elevada. Por quê? Porque o tanto de cultura que tem gera um negócio chamado prostituição.
Eu não estou falando somente em prostituição física, eu estou falando em prostituição de costumes, prostituição de ideias. Por quê? Porque cada um que chega quer colocar a sua ideia e está tudo liberado e vai tudo tranquilo. Isso é a cidade de Corinto. Uma cidade portuária é uma cidade com poder aquisitivo alto. Logo, é uma cidade que o povo tinha o seu nariz, em pezinho. Só que é uma cidade ao qual Deus escolheu para usar pessoas. Se você pega Corinto na época de Paulo e a nossa vida hoje, você vai ver que é muito parecido. A cidade de Barueri não está muito diferente de Corinto. Nós temos pessoas que estão pregando a liberdade, nós temos pessoas com politeísmo, até dentro de igrejas hoje tem crente politeísta. Como assim, pastor? Vamos ver mais para frente. Só que Deus, do mesmo jeito que está dizendo, Ele está dizendo para mim e para você: é no meio dos loucos que eu te tirei, é no meio dos loucos que eu vou te usar. Você é luz, mas a luz só é vista onde tem escuridão. E quando você chega na escuridão, Jesus transforma a cidade que você vive, Jesus transforma o lugar que você vive, porque Ele quer usar. Glória! E Paulo, ele começa a instruir algumas coisas. E no capítulo 12, ele vai dizer sobre duas coisas principais para a igreja. Repita comigo: Espírito, Corpo. Paulo, ele vai usar a comparação do Espírito e do Corpo. E por que ele vai, irmãos, falar sobre o Espírito e o Corpo? Ele começa o capítulo 12 falando de Espírito e acaba o capítulo 12 falando sobre membros do corpo. Primeiro, porque quando se falava em Espírito, as pessoas achavam que ser espirituais eram superiores a outras. E a espiritualidade da igreja estava gerando divisão e não coesão. Tudo bem? Então Paulo, ele vai dizer: olha, se você é espiritual, você tem que entender que o irmão que ainda não é a mesma coisa que você. Tudo bem até aí, irmãos? Segunda coisa, Paulo vai falar sobre o corpo, e ele vai ser muito enfático ao dizer: a unha do pé é tão importante quanto a da mão. O que ele quer dizer? Ele está pregando para uma igreja para dizer: a tua vida é importante para o corpo de Cristo, assim como qualquer membro do teu corpo é importante para você. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo: olha, você pode achar que você não é querido, você pode achar que você é fraco, você pode achar que você é desnecessário, mas eu conto com você. Aleluia. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer assim: Jesus conta com você. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e falar assim: olha, Jesus está contando com você. Aleluia. Paulo, na primeira carta ao Coríntios, ele vai pregar contra um negócio, irmãos, que nós temos hoje em dia, já foi falado na igreja. Diz assim comigo: sentimento de incapacidade. Isso acontece com você? Isso já aconteceu comigo, irmãos. O pior sentimento da vida de um ser humano, é o que ele mais sente, é ser incapaz de realizar ou fazer algo. A pessoa se sente incapaz, irmãos, porque ela cria dentro dela uma hierarquia inexistente no mundo espiritual. Nós começamos a achar que o importante é quem sabe fazer tal tipo de coisa, e quem faz tal tipo de coisa não é importante. Já pararam para ver isso, irmãos? Já pararam para pensar, irmãos, que o ser humano ele coloca hierarquia onde não existe? Vai no hospital, é só o médico que é importante, irmãos? É só o médico? Irmãos, não vai ter um enfermeiro calminho lá para ver se o médico vai aplicar a injeção em você. Tu vai no restaurante, é só o cozinheiro que é importante. Muitas vezes quem monta aquela... Eu não como salada, irmãos, mas quem monta aquela salada bonita, irmãos, traz mais cliente do que o cozinheiro que está lá dentro. Concordam comigo? Vai, irmãos. Vai, isso aqui tem diferença no Brasil e nos Estados Unidos. Só vi pela internet, nunca fui. Mas vai no mercado, irmãos, brasileiro no mercado americano.
O mercado brasileiro, ele é chamativo, por quê? Porque quando você vai no mercado brasileiro, você sabe onde está o leite está organizado por marca, está organizado se é desnatado ou integral. Você vai, irmãos, da parte de bolacha, está lá a bolacha recheada, a bolacha não recheada, ainda dividem de morango, de chocolate. Vai no mercado americano pra você ver. É tudo bagunçado, irmãos. Por quê? Porque no Brasil, aquela pessoa que muitas vezes é imperceptível, que ninguém vê que está arrumando, a bolacha, ela é útil e o papel que ela desempenha é primordial. Trazendo para a igreja, não é só o pastor que é importante, não é só o irmão que fica na porta que é importante, não é só o irmão que prega, que canta que é importante. Jesus está dizendo hoje para você: para de se menosprezar, porque Ele conta com aquilo que você sabe fazer, Ele conta com aquilo que Ele te chamou. Pastor, eu só sei sorrir. Quantas igrejas estão vazias porque não tem uma pessoa que sorri? Pastor, eu só sei abraçar. Quantos estão indo a caminho, enfileirados para o inferno, porque não recebe o abraço dentro da igreja? Não existe, irmãos, um corpo só de mão esquerda. Já pensou, Deus me livre, um mundo só de canhoto, Messias. O restaurante ia ser ruim demais. Se o mundo fosse só de 10, ia ser ruim demais. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o jeitinho que você é, o jeitinho que Jesus quer te usar, o jeitinho que você é, o jeito que Jesus quer pegar, lapidar e fazer de você alguém útil, porque isso que você sabe fazer é útil na casa do Senhor. Aleluias! Não existe alguém que está dentro da igreja que o Senhor não tem um plano. Você está entendendo o que Jesus está falando para você nessa manhã? Jesus conta com você, irmão. Jesus conta com aquilo que você sabe fazer. Jesus conta, irmãos, é tão gostoso, porque muitas vezes só nós sabemos fazer, irmãos. Já percebeu isso, irmãos? Eu não sei, irmãos, ser igual ao meu pai. Eu não sei ser igual a irmã Iraci. Eu não sei ser igual a irmã Dalila. Por quê? Porque vocês são únicos. Mas é tão gostoso quando a gente está todo mundo reunido e desempenhando papel. Por quê? Porque nós nos completamos dentro do corpo. Aleluia! Quer um exemplo disso, irmãos? Um exemplo. Quem lembra que no pé tem um famoso dedinho? Quem já chorou que bateu na cama, irmãos? Foi só ele que sentiu? É a corpo todo. Elaine do céu, eu bati uma vez, mas me deu dor de cabeça. Irmãos, alguém aqui já deu uma martelada no dedo? É só o dedo que sente? Tem pessoas que até desmaiam. A pressão sobe, a pressão desce. O que isso quer dizer, irmãos? Muitas vezes você acha que você é imperceptível, mas quando acontece alguma coisa com você, nós todos sentimos. Você é importante para mim. Você é importante para o corpo de Cristo. Você é importante. Jesus conta com você. A diferença no chamado, irmãos, é estratégia de Deus, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Irmãos, se todas as igrejas fossem feitas só de Dayara, não daria certo. Se todas as igrejas foram feitas só de Elaine, não daria certo. Se fosse feita só de Douglas, não daria certo. De Paulo, de qualquer um de nós, não daria certo, Messias. Mas o que Jesus faz? Fala assim: eu vou colocar características diferentes, porque quando achar que a igreja vai fazer de um jeito, eu levanto um de outro jeito, e a gente vence essa batalha. Oh, glórias! Jesus está dizendo nessa manhã: eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você. Aleluia. Só que muitas vezes a gente comete o erro que eu cometi, irmãos, que eu tenho certeza que você já cometeu também. A gente acha que Deus escolhe o capacitado, né? A gente acha que Deus vai escolher aquele que já está preparado. Não, ele já está preparado. Não. Irmãos, quando a gente acha que Deus escolhe o capacitado, a gente está dizendo: Senhor, o Senhor não tem coragem, o Senhor não tem poder para capacitar, não. Concorda comigo? Quando a gente acha que
Deus ele já escolhe o capacitado, irmãos, é maior nível. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se coloca à disposição do Senhor, quando você coloca o teu corpo, a tua vida à disposição do Senhor, Ele te capacita, Ele te enche, Ele transforma de unção a tua vida. Glória! O Espírito Santo está disposto a encher pessoas aqui para trabalhar para Ele nesta manhã. Receba o chão do Espírito Santo. Aleluia! Jesus está chamando a igreja hoje. Jesus está te chamando hoje. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de pregar, nem só de pregação liberar o crente, aleluia. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de cantar, mas nem só de cantar liberar o crente. Pastor, eu gosto de ir nas casas, igual o Messias gosta de ir nas casas, vamos nas casas trabalhar para Jesus. Pastor, eu gosto de entregar folhetinho, vamos entregar folhetinho, mas trabalha para Jesus. Pastor, eu gosto de sentir a vontade de abraçar o irmão e dar lá um abraço de Jesus. Faça isso, mas faça para Jesus, porque o Espírito Santo está dizendo nesta manhã: eu quero te usar. Aleluias, aleluias. Nós estamos sendo chamados para estar à disposição do Senhor a todo tempo. Aleluias. Se coloque à disposição porque a obra precisa de você. Se coloque à disposição porque nós precisamos de você. Vou falar bem claro para todo mundo entender: eu preciso de vocês. Nós cantamos aqui, né? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão. Por quê? Precioso és para mim, querido irmão. Glória. Para terminar, irmãos, pastor, eu sou só vaso. É quem disse que ser vaso está errado, irmãos. Aleluia, Jesus, oh glória. Jeremias 18 vai dizer: desce a casa do oleiro, e lá você vai ver vaso sem rachadura, o Espírito Santo vem e glória, aleluia. Lembra, irmãos? Glória. Eu fui lá para a passagem de Eliseu, irmãos. Lembra da viúva? Lembra da viúva? O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Oh, aleluia. Falando para a igreja local agora, irmãos. Ah, irmãos, como eu queria ver essas cadeiras cheias. O que nós temos em casa? O Espírito Santo conta com você para encher esta igreja. O Espírito Santo conta com o teu chamado. É, o que temos em casa. Porque quando nós colocamos o que temos em casa à disposição de Deus, Ele enche, Ele transporta, Ele canta lá. Glória! Receba esta palavra em nome de Jesus. Se coloque à disposição do Senhor, porque Ele vai te encher. Se coloque à disposição do Senhor, porque Ele quer te usar. Aleluia! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então diga assim: eu estou me colocando à disposição do reino. Me enche, Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus.